um psicólogo ter um tempo viável, previsível de melhora do seu paciente? E aí, o que você acha? Hoje nessa live aqui eu vou mostrar de forma didática, de forma rápida e totalmente prática como o psicólogo deve entender esse tempo de melhora do paciente. Então hoje eu coloquei aqui o tema: é possível um psicólogo dar um tempo médio para a melhora de um paciente? Essa resposta vai ser respondida no decorrer da nossa live, tá? Primeiro ponto, por que eu trouxe esse tema? Porque eu ouço algumas coisas desse tipo aqui. Meu Deus do céu, meu paciente não melhora, eu já fiz de tudo e nada acontece, não sei mais o que fazer. Ouço o paciente também falando assim, e o psicólogo muito angustiado com isso. Ah, eu não quero mais, eu não vou mais pra terapia não, porque não tá resolvendo nada, nada tá adiantando, eu vou desistir. E o psicólogo fica preocupado. Ai, meu Deus, ele quer sair, mas ele ainda não tá bem, ele precisa estar mais tempo, ele não tá melhorando. Outra coisa que eu ouço é assim: gente, alguém tem uma técnica tal para lidar com tal situação? Porque eu já usei todas as técnicas que eu conheço e nada tá melhorando aquele paciente. São diversas erros e ansiedades que eu ouço, né, na prática clínica do psicólogo, e por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, né, que é se é possível a gente dar um tempo de tratamento e por que acontece essas coisas e a gente fica lá num desespero. Então, gente, agora, por que isso acontece? Por que essa ansiedade acontece com a gente, né? Me coloco aqui também, né, como psicólogo, porque isso também já aconteceu muito comigo, essa ansiedade de querer que uma pessoa melhore. Outra coisa que acontece também são pais, familiares perguntando: e aí, como é que tá? Tá melhorando? E aí, quanto tempo para essa pessoa melhorar? Então, esse tipo de pergunta a gente acaba recebendo, né, no nosso consultório, e eu vejo os psicólogos ficando muito ansiosos. Por que será que isso acontece? Uma das hipóteses que eu tenho sobre isso é que o psicólogo meio que confunde a sua própria profissão com a medicina. Gente, com a medicina. Eu lembro quando eu me formei, né? Aí meu pai falou assim: psicólogo é tipo médico, né? É médico, né? É medicina, né? Eu falei: não, pai, não tem nada a ver com medicina. A única semelhança que a gente tem, de repente, é que são duas áreas da área da saúde, né? Então, são da área da saúde, mas são profissões completamente diferentes, né? Então, são profissões que vão tratar de objetos de estudo diferentes, a forma de tratar é diferente, a forma, inclusive, de ver o diagnóstico, de ver o paciente é completamente diferente. Agora, só que a gente tem digamos, um mito da medicina dentro do nosso consultório, né? Aquele lugar do poder ali, do psicólogo, sabendo de tudo que tá acontecendo, fazendo com que o paciente saia dali assim, igual um bebê, né? Tipo, ó, você sabe de tudo, então você faz tudo aqui. E na verdade, a gente não é assim que funciona pra gente, né? Pra gente, o tratamento em si é um tratamento psicoterápico, né? Então, essa pessoa tem, digamos assim, total responsabilidade pelo seu avanço do seu tratamento, né? Mas como que isso funciona na prática? Então, o primeiro ponto que eu botei ali, essa confusão do psicólogo com a medicina. O segundo ponto é a gente não conhecer o nosso objeto de estudo, não conhecer o nosso próprio trabalho clínico na prática. Porque se eu não conheço o trabalho clínico, eu fico tentando dar aquilo que aquele paciente quer que eu dê pra ele, né? Ou ele quer que eu seja um médico, né? Ele quer um remedinho fácil ali, uma técnica, como se fosse um remédio milagroso. Ele quer um alívio imediato. E na nossa área não funciona assim, esse alívio imediato. Tem alívios imediatos, acontecem alguns? Sim, terapeuticamente acontecem alguns, né? Mas não é esse o tratamento, de fato, né? Agora, vamos entender o que a gente pode fazer para que isso não aconteça e eu tenha mais clareza do que é o tempo de melhora do meu paciente. Até para que toda vez que chegar um paciente, independente se ele melhorar rápido, melhorar devagar, eu não vou mais ficar ansioso. Primeiramente, um ponto que eu falo sempre, mas eu acho que eu tenho que repetir sempre, porque eu acho que é um dos maiores erros. Mesmo falando, eu acho que é um ponto difícil do psicólogo entender. A gente não atende a demanda do paciente, a gente atende o indivíduo. Um dos motivos que a gente não tem como dar um tempo específico para esse atendimento, para essa melhora desse paciente. Eu vejo muitas vezes o psicólogo falando assim: alguém tem um livro, um material, eu ouço muito isso, gente, alguém tem um material sobre drogas, ou sobre TDAH, ou sobre violência, ou sobre carência, ou seja, a demanda que o paciente apresenta,
o psicólogo começa a procurar livros e livros e livros e livros e livros. Por quê? Porque ele quer curar a demanda. A ingenuidade, muitas vezes, do psicólogo é querer curar aquela demanda. Só que a gente não trabalha com demanda, diferente da área médica. Se você fala assim, olha, eu tô com tremedeira, é uma demanda. Aí o médico vai ter remédios que podem aliviar a tremedeira, porque a tremedeira tem alguma interação fisiológica no seu corpo. Ah, eu tô com dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí o médico te dá um remédio que vai passar aquela dor de cabeça. Então o psicólogo, ele fica nessa busca, né? Ah, ele tá com ansiedade, então eu quero uma técnica para ansiedade. Eu quero uma técnica... Só que o nosso tratamento não funciona dessa forma. Ah, mas a gente se utiliza de técnicas, sim. Mas dentro do processo de psicoterapia, gente, a técnica é de acordo com as metas de um paciente. Isso se for terapia cognitivo-comportamental. Senão, nem assim, né? Então, quando a gente não sabe o nosso propósito de trabalho, o que é que realmente a psicologia trata, eu começo a querer tratar as demandas. Ah, mas eu não tenho que saber sobre as demandas? Até tem gente que saber, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante que eu tenho para saber é quem é aquele indivíduo que está desenvolvendo aquele sintoma. Entende que o sintoma vem em segundo plano? Eu quero saber primeiro quem é o indivíduo. E eu tenho instrumentos para lidar, para saber quem é o indivíduo. Então, quem é o indivíduo é o que eu preciso saber. Então, para eu saber, eu preciso me utilizar de instrumentos que descubram quem é aquele indivíduo. O tempo desse paciente melhorar, existe um tempo específico para cada paciente. É o tempo que ele consegue lidar com suas questões inconscientes, fenomenológicas, cognitivas, arquetípicas, seus complexos. Aí sim, o tempo que cada pessoa consegue lidar com conteúdos que não estão tão claros para ele. Aí ele vai entender. Quando eu começar a enfrentar isso, eu começo a melhorar. Enquanto eu não consigo enfrentar, eu não melhoro. Então depende da pessoa e não do psicólogo. Tem uma parcela de responsabilidade do psicólogo? Tem uma parcela, sim, né? Porque o tratamento, ele segue uma linha teórica, né? E dentro dessa linha teórica tem intervenções corretas, tem ordem, né? Tem técnicas corretas, tem tempo para cada técnica. Agora, até aí. Agora, a melhora em si é se essa pessoa está conseguindo entrar em contato com esses conteúdos que são dela. Então, cada pessoa tem um tempo para essa melhora. E às vezes o psicólogo não tem paciência para esse tempo. Sabe? Ai, meu paciente não melhora nunca. Ele fala as mesmas coisas, não melhora. Gente, é o tempo dele. O Jung uma vez falou, né? O Jung, né, da psicologia analítica, que o problema do paciente, né, da falta de melhora do paciente, não tem a ver com a transferência. O problema é a contra-transferência. Ele falou, é o psicólogo que não quer lidar com a demora do paciente em melhorar. O psicólogo não está preparado para trabalhar naquilo que ele está engajado em trabalhar. Aquilo que ele foi contratado. Ele está ali para ajudar aquela pessoa a se encontrar. O tempo que ela vai levar é dela, é pessoal dela. O psicólogo que não consegue esperar o tempo de cada um, né, só consegue trabalhar com aquele que melhora rápido. Né? Então nós psicólogos, a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente tem que, se essa profissão é nossa, eu tenho que esperar o tempo desse paciente, porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho não é ficar desesperado porque o paciente não melhora. Agora, como é que eu faço para o meu paciente não ficar ansioso, para o familiar não ficar ansioso? Eu preciso explicar isso para ele. Eu preciso entender o meu processo e eu preciso explicar isso para ele. Eu preciso explicar muitas vezes, gente, a diferença entre o tratamento médico e o tratamento psicológico. Eu preciso explicar para ele, às vezes, dentro da minha abordagem, como funciona esse processo, né? Por isso que lá no nosso curso, no nosso método OR, nos módulos de aprofundamento, onde a gente começa a trabalhar com as abordagens, cada abordagem tem ali o seu início. Como começa, como eu explico a minha abordagem, como é que eu ensino as primeiras técnicas, o que eu preciso fazer logo de início com a minha abordagem com aquele paciente, né? Para depois eu entrar nas técnicas, como é que eu aplico essas técnicas, por quê, como,
resumo de cada uma das abordagens, né? Como é que é a linguagem de cada uma, como é que é a dialética de cada uma, né? Para que a gente possa entender como que eu sei que o meu paciente está melhorando de acordo com cada abordagem, né? Cada abordagem tem um olhar para isso também, né? E cada paciente, né, vai levar em consideração essa subjetividade. Então, gente, então a gente viu aqui que nós não atendemos a demanda e a gente precisa explicar para esse paciente o tempo de melhora é o tempo dele entrar em contato com as questões difíceis dele, ressignificar essas questões, né? Então, o tempo que vai dar pro próprio processo é o próprio paciente. Ele tem que entender isso e você também, né? Para que você possa trabalhar com leveza, possa trabalhar de forma correta, né? E claro, se você quiser saber um pouco mais do nosso curso, né? Nosso programa de apoio, né? Um programa de apoio completo, com supervisão, com mentoria, com prática e teorias, né? Então é só ir lá aqui na bio, na lista de prioridades, entrar. E amanhã nós temos a aula da VIP Class, tá? Aula do nosso curso fechado que a gente abre, de demandas diferentes. E aguardo vocês amanhã. Daqui a pouco eu coloco ali, gente, no Stories também meu chocolate, meu presente de Páscoa que eu ganhei. Beijo, gente. Tchau, tchau.